Bom dia, irmãos. A paz. Irmãos, é uma honra para nós estarmos aqui nessa manhã. O Senhor é totalmente digno que nós o adoremos, né? E creio que o mais importante de tudo é conhecê-lo. Estabelecemos cada vez mais, pelo mover do Espírito Santo em nós, esse relacionamento com Ele. Conhecemos a Ele cada dia mais. Nós que estamos completamente perdidos, e como diz a palavra, né? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos, sem exceção, pecaram. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele, o Senhor Jesus, nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, um só ato, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em nós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que a todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça.
Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito em que vós habita. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Irmãos, nós estamos mortos. E morto nós sabemos que não pode fazer absolutamente nada. Muito menos tentar a nossa redenção, por nos redimir. Muito menos em tentar mudar essa situação. Então, o nosso amado Senhor Jesus assumiu o nosso lugar de condenados eternamente. Cumpriu a pena que nos condenou, nos tornando sem culpa, inocentados, e nos deu vida. E vida em abundância. E vida eterna. Para o conhecermos o único Deus verdadeiro e o nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso adorado Senhor, Abba, Paizinho, nos enviou para nos salvar. É disso que essa mesa fala. O Senhor nos tornou justos. Vocês já imaginaram isso? Pecadores, perdidos, inimigos do Senhor Deus, por um ato de amor extremo, o Senhor tomou o nosso lugar e nos concedeu essa preciosidade, que além de vida, na nossa esperança de estarmos na presença dele, pessoalmente, face a face. Ah, irmãos, nós temos que desejar isso com todo o nosso coração. Como diz Wesley, a palavra de Deus não é para a gente conhecer, ter entendimento, não. O Wesley descobriu que a palavra de Deus é para nos levar à presença de Cristo, desejá-lo ardentemente, amá-lo, porque ele é digno disso. Ele pagou um preço altíssimo, como nós cantamos hoje, que louvamos aqui, nós não temos noção do valor pago por nós, por cada um de nós. Como não adorá-lo? Eu fico maravilhado vendo o rostinho de cada um de vocês, sabendo que em breve nós estaremos na presença dele e poderemos declarar a ele: Senhor Jesus, nós te amamos e te agradecemos, nosso coração é inundado de gratidão. Esse é um momento único, irmãos. Cada momento que o Senhor nos permite é único, único, de poder celebrá-lo. E nós fazemos isso de uma forma tão singela.
Mas talvez a gente não tenha noção ainda do significado pleno desse momento. Mas eu creio que o Senhor está nos edificando para isso, para chegarmos ao ponto de verdadeiramente adorá-lo com tudo que somos. Bom, vou dar o pontapé, tá, irmãos? Vou ser bem breve aqui. É um pensamento que eu tenho tido, né? Teve até foi mencionado isso na conferência, e eu fiquei e tenho meditado a respeito disso. Vamos abrir, por favor, em Gênesis 5, Gênesis capítulo 5, versículo 23 e 24. Está escrito: todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. Agora vamos abrir em Lucas, capítulo 24. Capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles
o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava? Quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltando para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Eu quis aqui passar a parte toda, né, para a gente entender o contexto. Foi falado na conferência, né, de o Senhor ser formado em nós, até que Cristo seja formado em nós. E uma vez o irmão Romeu Bornelli, ele compartilhou numa conferência em São Lourenço, e eu aprendi também com a Janete, ela tinha confirmado isso. Todos os dois falaram que o precioso irmão Christian Shen, ele tinha falado assim, que o caráter, ele é formado a partir do momento que você vai andando muito com uma pessoa. Você vai pegando até os trejeitos dela, até a forma de falar, de respirar. E Enoque, ele andou com o Senhor. Ele realmente assim, conheceu o Senhor. E Jó, ele passou por tantas situações que no final ele fala assim: Senhor, antes eu te conheci só de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de contigo andar. Esses irmãos, né, como foi citado aqui em Lucas, eles andaram com o Senhor. E andaram muito. Ouviram o Senhor falando muito. Viam até como que ele reagia quando o vento batia no rosto dele, o cabelo às vezes atrapalhava os olhos, a poeira. Eles viam tudo do Senhor e não o reconheceram. E aí eu tenho meditado nisso, assim, Senhor, tenho até mudado a minha oração, né? Toda vez que eu levanto, eu agradeço, né? Antes eu só obrigado, Senhor, mais um dia. E aí eu passei a agradecer, Senhor, obrigado por me dar condições de levantar da cama. Obrigado, Senhor, por eu conseguir mexer os braços, as pernas, por poder tomar um banho. As coisas simples, às vezes a gente ignora. E aí eu tenho agora procurado, Senhor, além disso tudo, me ajuda a reconhecer o Senhor quando o Senhor anda comigo, para que o teu caráter seja formado em mim, que indiretamente Cristo vai sendo formado em nós. Então, isso é um pensamento que eu tenho tido ultimamente. Gostaria de estar compartilhando com vocês, que eu acho assim pertinente. O Senhor todo o tempo tem andado conosco, né? No momento ali do que recebemos, né, os elementos da ceia. E aí, quando eu comi o pão, tomei o cálice, eu pensei: agora o Senhor está andando comigo. O Senhor sempre está andando de uma forma mais íntima. E quantas vezes eu não o percebi? Quantas vezes não o percebemos, né?
Ele andando conosco. Às vezes fazemos determinadas coisas que não. Aqui eu dou conta, eu consigo, mas na realidade não conseguimos. Se o Senhor não habilitar, não capacitar, não abençoar, a gente não consegue dar um passo. Então é isso que eu trouxe assim para compartilhar, para a gente meditar, né, nesse andar com o Senhor, né, como Enoque andou com o Senhor, Jó como andou com o Senhor. E aí é aquela coisa, né? Os irmãos tinham falado que eu não citei a Aline, né? Aí eu vou citar ela agora. Ela tem uma frase que isso aconteceu numa situação bem, bem triste, bem difícil na família, né? Ela falou assim: o Senhor não poupa meios para alcançar o propósito dele em nossas vidas. Sabemos o que Jó passou para ele poder andar com o Senhor. E aí aquela pergunta: o que precisa acontecer para a gente aprender a andar com o Senhor? Né? Então é isso, irmãos. Dei o primeiro pontapé aqui. Eu creio que muitos têm recebido muito do Senhor. O Senhor ele é infinitamente rico. Como eu vou até tornar a falar, porque eu achei isso muito bonito. O Bornelli tinha compartilhado, né? Ele foi ilustrando que os anjos viam o Senhor. Eu acho que isso, quando eu compartilhei, não deve ter ficado muito claro. Os anjos começaram a olhar para baixo, vendo o Senhor e tudo que ele fazia, as situações difíceis, e ele com total mansidão, com total humildade, com total misericórdia, graça e amor. Eu acho que eles ficavam assim, isso eu estou confabulando, tá, gente? Acho que os anjos deviam ficar assim: nossa, ele é lindo demais. Ele é muito, muito maravilhoso. Faz coisas que eles, eles devem ter ficado surpresos. Por isso que eu lembro uma vez o Alexandre Lima, ele compartilhou, quando foi lá no Minas Brasil, ele falou assim que poderemos, né? Poderíamos não, com a graça do Senhor, poderíamos ficar eternidade e eternidade e ainda não vamos conseguir conhecer, estar plenamente satisfeitos com o Senhor. Ele é rico, ele é infinitamente rico de amor, de graça, de beleza. Amém? Bom dia, amados irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Rogério. Já há algum tempo temos buscado estar junto com os irmãos, justamente por quê? Porque eu e minha esposa, principalmente, né, graças ao Senhor, pela misericórdia e graça dele, tem nos dado unidade nessa questão, na questão espiritual, né? E nós vemos que o Senhor, desde sua ressurreição, no seu ministério, né, na terra aqui, ele nos trouxe palavras de alerta. Ele nos predisse todas as coisas. E depois, fundamentado nos apóstolos, nos ensinos dos apóstolos, nós também recebemos muito através da palavra, que ela é inspirada, soprada por Deus. Sabemos a utilidade dessa palavra para ensino, para repreensão, para correção, né, para educação na justiça. E sabemos que muito isso foi se perdendo no meio cristão, digamos assim. Mas o Senhor tem, vou usar um termo aqui, ele tem soltado um brado, falado muito alto, aqueles que às vezes por muitas tradições, algumas coisas, o coração não se abre para que essa palavra faça o que ela quer fazer, né? A palavra viva e eficaz do Senhor, para poder realmente separar, ter um discernimento
daquilo que é alma, aquilo que é espírito. Então, o Senhor tem nos chamado para atentarmos a uma coisa. Primeiro, nós sabemos que há dois mistérios grandes na Bíblia expostos por Paulo: Cristo e a igreja. Colossenses 1,19, nós vamos ler que a primazia é de Cristo. Ou seja, se os nossos olhos, nós sabemos que somos monofocais, pessoas de uma coisa só, estiverem focados nele, nós seremos, como corpo de Cristo, como noiva de Cristo, saudáveis. Então eu fico muito feliz. E o que adianta a minha alegria? Mas sim a dele, para o seu pleno agrado. Né? É que eles nos convidam a andarmos de modo digno do seu chamamento para o seu inteiro agrado. O seu inteiro agrado. Então, irmãos, se o nosso reunir, se o irmão que hoje iniciou conosco, ele citou Filipenses 1, falando que certamente, essa palavra é muito importante, certamente aquele que começou boa obra em nós há de completá-la. Só que um dia nós sabemos que nascemos de novo, e nascer de novo é tornar uma criança de novo, né? E aí começa-se um processo de aceitação do trabalhar da cruz, do operar da cruz, eficazmente em nossas vidas. Então, que o Senhor, irmãos, seja de fato aquele para que nós possamos olhar firmemente para Ele e, consequentemente, fluirá de nós amor pelos irmãos. Não pelos que só congregamos, mas por todos os que são regenerados pelo sangue do Cordeiro. E o que temos buscado é isso, termos comunhão. Às vezes não podemos cooperar por muitas coisas, mas termos comunhão, tendo Ele como centro da nossa comunhão, isso é maravilhoso. E finalizo aqui falando o seguinte, como o nosso amado irmão Tiago lembrou aqui. Há um desejo de Deus Pai. Nós, irmãos, o que nós ouvimos de Deus foi o seguinte: maldita é a terra por tua causa. Mas o Senhor ouviu: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho meu pleno prazer, total contentamento. E Ele nos justificou. Nós somos revestidos dessa justiça. Então nós podemos, e abrir um novo vivo caminho, como o irmão Saulo orou. E nós sabemos disso. Agora, viver nesse lugar é o nosso desafio. Paulo também disse: se vivemos no Espírito, que de fato é, andai no Espírito. Esse é o nosso desafio, andar no Espírito. Só que também é o caminho para que, como Paulo orou aos Gálatas, de Cristo ser formado em nós. É o caminho, é andar no Espírito. E assim, irmos sendo santificados a cada dia e conformados esse caráter, né, que realmente precisa ter. Quando nós lemos ali, eu falei que vou finalizar, mas agora eu vou mesmo. Quando nós lemos 1 Timóteo 3, se eu não me engano, que fala dos presbíteros, fala dos diáconos, você vê as características, depois os irmãos leem, se não cabe também para cada um de nós. Por mais que é uma palavra dirigida pelo Espírito Santo ao presbitério, ao diaconato, mas são itens que todos nós, irmãos, devemos abraçar e considerar diante do Senhor, a plena luz do Senhor. Então, louvo ao Senhor porque Ele tem falado e muitos têm respondido. Nós sabemos que sempre o Senhor, em todos esses séculos, Ele contou com poucos, com remanescente. Então, se você se sente assim incluído nesse remanescente, como eu me sinto, mas não também para me gloriar em mim, longe de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo, para o qual eu estou crucificado, que nós, irmãos, caminhamos para isso, para o pleno e inteiro agrado do Senhor. Amém. Meu nome é Saulo e a minha esposa está aqui, a Beatriz, minha filha Ruth. Em agosto, nós perdemos uma filha autista. Isso mexeu muito com a gente.
E semana passada, lendo a Bíblia, o Senhor falou muito comigo no capítulo 16 de Mateus. E lá diz que os fariseus e os saduceus pediram um sinal ao Senhor. E o Senhor fala com eles que eles sabiam os sinais quando havia chuva, quando não havia chuva. Mas, para aquela geração adúltera e incrédula, não lhe seria dado nenhum sinal, senão o sinal de Jonas. Quando a gente lê a palavra adúltera, às vezes nós somos tão limitados que pensamos apenas no adultério da relação de marido e mulher. Mas o adúltero aqui é adulterar a palavra de Deus. Os fariseus, eles adulteravam a palavra de Deus. Eles acrescentavam à palavra de Deus as suas tradições, os seus costumes, o seu pensamento, mas não eram fiéis à palavra de Deus. E os saduceus eram aqueles que seguiam o mundo. Eles iam na correnteza do mundo. Não criam na ressurreição. Então, para aquela geração, que é a mesma geração hoje que nós temos, pessoas que adulteram a palavra de Deus, pessoas que andam no curso do mundo, não será dado nenhum sinal que não o sinal de Jonas. E aí, o Senhor passa com os discípulos para outra região e o Senhor fala para cautelar do ensino dos fariseus e dos saduceus. Essa é uma advertência muito presente hoje para nós. Precisamos nos acautelar do ensino dos fariseus e dos saduceus. E os discípulos achavam que eram por causa que não tinham levado pão nem peixe. Mas depois o Senhor foi explicando para eles que era com respeito aos ensinos que eles estavam acolhendo. Irmãos, eu sinto, eu preciso, nós precisamos ter cuidado com os ensinos que nós ouvimos hoje na internet ou nas pessoas, que não é segundo a palavra de Deus. Às vezes é segundo o curso do mundo, mas não é segundo a palavra de Deus. E aí, o Senhor faz uma pergunta aos discípulos. Qual pergunta? Quem dizeis que os homens dizem que eu sou? Uns dizem que é Elias, ou um dos profetas, ou João Batista. Aí o Senhor pergunta aos discípulos, mas vós, e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro, tomando a palavra, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Confesso aos irmãos que sempre quando li esse texto, eu dava muita ênfase à expressão, tu és o Cristo ungido. E não atentava muito à expressão, o Filho do Deus vivo. E Deus me mostrou que ele é o Filho do Deus vivo. E aí o Senhor fala, bem-aventurado és, Pedro, Simão Barjonas, você é um homem de barro. Por que não foi sangue e carne que te revelou isso? Mas meu Pai que estás nos céus. Aleluia!
Irmãos, nós precisamos de ter revelação direta do Pai. Nós precisamos buscar de Deus a revelação daquilo que Ele quer nos revelar. Precisamos de ser pessoas diligentes, que leiam a Bíblia, que examinam as Escrituras, porque elas testificam de Jesus Cristo. E aí, o Senhor fala uma coisa muito importante. Olha, e não foi carne e sangue, ele fala assim, eu também vou te dizer uma coisa. Eu também tenho algo para te revelar. E eu edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Irmãos, não podemos ser ingênuos. A porta do Hades está sempre ao nosso lado, querendo nos tragar. E o que é essa porta do Hades? É a palavra de Deus. O Hades quer roubar a palavra de Deus. O Hades, ele quer impedir a palavra de Deus de atuar na nossa vida. E nós precisamos enxotar o Hades e colocar a nossa mente, colocar a nossa vontade, a nossa emoção submissa a Deus, para que a luz de Deus possa entrar no nosso ser, atravessar a nossa alma e infundir a vida de Deus dentro do nosso espírito. Precisamos ter um espírito vivificado, um espírito fortalecido, um espírito que se une à vontade de Deus, que não segue o curso deste mundo. Precisamos nos santificar. Precisamos deixar Deus agir em nossa vida. Porque muitas vezes nós queremos agir segundo a nossa vontade, a nossa emoção, o nosso entendimento, mas Deus tem uma vontade. E a vontade de Deus é esta, de edificar a sua igreja, de te edificar como membro do Filho do Deus vivo. Irmãos, fora de Deus, você pode achar que tem vida, mas não há vida. Somente em Cristo há vida. E aí, no capítulo 16, o Senhor não para por aí. Ele vai falar com os discípulos que é necessário que ele sofra, que ele seja maltratado, ele seja rejeitado, e que ele morra, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E aí Pedro, usando o conhecimento humano, a mente humana, se une a Satanás e dizendo, de modo nenhum, Senhor, isso te aconteça. De modo nenhum, tu és o Filho do Deus vivo. Eu recebi uma palavra de Deus que tu és o Filho de Deus e você não pode experimentar a morte. Mas o Senhor fala, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim da dos homens. Aqui tem uma chave muito importante para a nossa vida. Os nossos pensamentos, elas se unem à vontade de Deus ou à vontade nossa ou do mundo? A nossa mente, ela está ligada a Deus ou não? Louvado seja o Senhor, porque o Senhor, ele conhecia a artimanha de Satanás que queria impedir da vida divina ser liberada. E aí ele fala que se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Qual é o encargo de Deus? É dar-nos a vida ou levar-nos à morte? Dar-nos a vida ou sermos vitoriosos nas nossas batalhas? É dar-nos a vida
ou nos unirmos a Ele em sua morte. Então, nessas experiências, eu e minha esposa ainda não temos maturidade nem força para poder dizer que já nos unimos a Ele de tal maneira para experimentar a eficácia da morte de Cristo. Mas todo o Cristo, Ele é ungido com a mirra, Ele é ungido com a aloés, com a vera, né? com o cinamomo. Isso tudo representa a vida de ressurreição. Irmãos, Deus quer fazer uma obra poderosa em nossas vidas, que é vivermos a vida de ressurreição. Não é a vida humana cheia de conquistas, cheia de vitórias, mas é nos fazer-nos a viver pela fé, agindo na fé, com a fé. Sabe por quê, irmãos? Porque ele conclui o capítulo 16, dizendo que haverá uma batalha. Sabia que há uma batalha? E que você vai se unir a Cristo, aqueles que reinarem. Se você está maduro, você vai se unir a Cristo para vencer essa batalha. Então ele fala assim, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Irmãos, hoje nós precisamos ter olhos espirituais para ver o Senhor governando. O Senhor precisa nos governar totalmente. O Senhor precisa conduzir a sua igreja de forma madura, de forma discernindo os tempos, porque os dias são maus, para podermos cooperar com o nosso Senhor, até que Ele venha. Jesus é o Senhor.